Gravando aí a aula de hoje, Direito Concorrencial, continuação. Vamos aqui, então começamos aqui a ver essa parte aqui de controle da concentração econômica, direito concorrencial. Vimos aí, né, onde surgiu o direito concorrencial, ou seja, lei antitrust. Muito bem? Foi no Canadá que a gente fez uma discussão, fizemos alguns exercícios, falamos sobre a origem a origem do direito concorrencial, né? Ou lei antitrust. Falamos aqui, vimos a lei Sherman, que é uma lei inspirada, né? É uma lei apresentada pelo senador Sherman, que acabou sendo, né, a lei mais conhecida, né, antitrust, né? Aqui falamos sobre essa parte toda aí, né? A lei antitrust americana, que é a lei Sherman, fizemos uma discussão, né? Depois, quando nós formos fazer a nossa revisão, a gente volta mais devagar. Vamos primeiro concluir a nossa matéria. Nós devemos concluí-la na semana que vem, talvez. Aí a gente começa fazendo a revisão para a V2. A lei Sherman, que é trust, né? Vimos o que é trust, está aqui. São o quê? São associações de empresas que surgiram a partir da fusão de várias empresas que já controlavam a maior parte do mercado. Ou seja, seria uma concentração econômica, né? Aqui está a empresa A se juntando, né, se fundindo à empresa B e formando a empresa C, com toda a concentração econômica, né? Aí forma o trust, né? Tá aí. Dois tipos de trusts. Temos o trust vertical e o horizontal, né? O vertical, que a gente comentou, trust vertical, né? É uma cadeia de valor que começa desde a exploração da matéria-prima, vai pela distribuição, e aí vai até o consumidor final, né? Exploração, industrialização, né? Entra na parte de logística, né? Logística de transporte e refino e vai até o mercado final. Então, esse trust vertical ocorre quando a empresa controla toda essa cadeia de valor, toda essa cadeia de produção. E o trust horizontal, né? Ocorre quando, né, duas empresas elas, né, se formam no mercado, se fundem, né? É o que está dizendo ele. São constituídos por empresas que trabalham no mesmo ramo de produto. Ou seja, essas duas empresas aqui que eu coloquei como exemplo, a Perdigão e a Sadia. O ramo que ela atua é o ramo da alimentação. Elas resolveram se fundir, se casar, com o objetivo de aumentar a sua participação no mercado. Só que esta participação excessiva, né, essa concentração econômica excessiva, acaba ferindo o princípio da livre concorrência, né? Então, é aí que entra a nossa matéria, é aí que entra, né, o Estado interferindo para que seja preservado o princípio da livre concorrência de mercado, porque a nossa ordem econômica é uma economia de mercado, uma economia capitalista, né? Então, está aí. Aí nós temos aí a Sadia e o Perdigão.
Aí nós falamos sobre as normas estruturais e as normas de ajustes. Nós falamos aí entra o quê? Né? Aqui foi uma introdução que nós fizemos no sistema de livre mercado, né? Base da produção capitalista. Os empresários privados têm o quê? O papel de liderança, né? No desempenho das atividades econômicas. Esse é um dado de fato, mas que recebe do mundo jurídico um complexo respaldo legal e constitucional. O que quer dizer aí é o seguinte, né? Que no sistema capitalista a prioridade do investimento é do setor privado, é do empresário, né? Então, o Estado ele tem que regulamentar essas ações para que não ocorra numa anticoncorrência, para que não exista um excesso de concentração econômica, né? Aí nós temos aí essas normas aí que se dividem em normas estruturais, que está lá o quê? O artigo o quê? 173 da Constituição Federal, e que consagra o quê? O princípio da liberdade de iniciativa, ok? Então, tá aí. As normas estruturais, só para a gente fazer uma breve retrospectiva, estabelece o quê? Estabelece a estrutura de base do mercado. São todos o quê? São todas as normas aqui conceituadas como que normas de competência objetiva e subjetiva, em especial aquelas que instituem em a primazia da iniciativa privada em face do Estado empresário, né? Então, essas normas estruturais, né? Elas estribam, né? Elas respaldam, elas lastreiam o mercado para que a iniciativa privada tenha o quê? A primazia em face do Estado. Então, ela está consagrada onde? Artigo 173, tá? E o artigo 1º da nossa Constituição, inciso 4, e o artigo 170, que fala sobre a ordem econômica. O artigo 173 está falando aí, né? Eu vou ler só o caput aqui, só para a gente não esquecer que é a matéria da nossa V2 também. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Importante esses dois pressupostos aqui. Esses dois imperativos. O Estado só vai interferir no mercado, no domínio econômico, se atender esses dois atributos, segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. 173. Nós colocamos aí o caso, né, do Google, que está, de certa forma, incorrendo, né, em abuso de poder econômico, porque o 173, parágrafo 4, fala do abuso do poder econômico. Então, a Google ela está sofrendo, né, uma ação por parte do Departamento de Justiça americano, tá certo? Que é o órgão que controla a concorrência nos Estados Unidos. Então, está aí o artigo 1º, que nós falamos lá naquela introdução sobre as normas estruturais, o artigo 1º da Constituição Federal de 88. O artigo 1º, ele fala, né, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se o quê?
em Estado democrático de direito e tem como fundamentos o que interessa para a gente aqui: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que eu estou falando aqui é que a Constituição brasileira ela consagra como fundamento da nossa República o que? A livre iniciativa. Todavia, obedecendo sempre o quê? O valor social do trabalho. Muito bem? Os direitos sociais. Então, é um sistema, né, que tem esse viés capitalista, porém, o legislador constituinte, como nós já falamos reiteradas vezes, né, ele preservou, né, ele deu uma relevância ao trabalho, né, ao valor social que tem o recurso humano, os direitos sociais nesta Constituição. O artigo 170 da Constituição Federal, que fala também sobre a ordem econômica, que está dado aí, não precisa ler, porque nós já estamos cansados de saber o que ele fala. Está aí? Muito bem. Aí falamos sobre... Aí é uma continuação das normas estruturais, que fala também, né, da importância do contrato entre as partes, do contrato no momento em que se adquire um bem econômico ou um serviço. O contrato ele tem que ser respeitado. A economia que não respeita os contratos, ela é uma economia onde vai haver o quê? Uma instabilidade jurídica. E havendo instabilidade jurídica, o capital, o empresário, ele não investirá. Muito bem? Então, está aí. Então, vamos lá. Aí nós falaremos agora, nós entramos nas normas de ajuste, não. Hoje a gente vai falar sobre as normas de ajustes, ok? Então, falamos aqui sobre as normas estruturais, né? Que está lá consagrado no artigo 173. Falamos sobre o artigo 170, né? Então, temos que botar em mente que as normas estruturais, ela vai, de certa forma, lastrear, tá certo? Ela vai dar um respaldo, né? Um reforço às relações de mercado quando os agentes econômicos começarem a se relacionarem. Agora veremos o que é normas de ajustes. Está aqui. Olha só. Normas de ajustes, pessoal, está relacionada a quê? Intervém o quê? Sobre o funcionamento do mercado instituído para que determinados resultados sejam alcançados, reprimidos ou estimulados. Então, as normas de ajuste é para ajustar, tá certo? O nome já diz, é para ajustar alguma assimetria de mercado. Caso, por exemplo, um abuso de poder econômico, né? Uma concentração econômica. Então, essas normas, elas visam burilar essas relações para preservar o quê? Para preservar o direito constitucional da concorrência de mercado. Então, está aí. Então, só para a gente ver, são aquelas normas que restringem alguns dos direitos empresariais, sejam colocando obstáculos ou exigências jurídicas ou econômicas a que certas práticas sejam adotadas. Como nós falamos anteriormente, são normas instrumentais de controle econômico por direção.
Então, há uma interferência do Estado aí. E nós veremos o que seria esse controle econômico por direção. Olha só, seja punindo, seja punindo abusos praticados no exercício de prerrogativas de liberdade de atuação, normas instrumentais de polícia econômica. Muito bem? Então, são essas normas, né? Por exemplo, né? Um desvio de conduta que tenha tido um determinado empresário, vamos colocar assim, através de uma ação empresarial, o empresário pode incorrer, pode estar cometendo, né, um abuso de poder econômico. Então, o Estado entra fazendo uma interferência, como nós explicamos ali. É uma polícia econômica. Então, está aí. O que seria efetivamente a intervenção do Estado por direção? Importante vocês anotarem. Seria o quê? Corresponde à atuação reguladora do Estado, por meio da qual exerce o quê? Mecanismo de pressão sobre o mercado, ao qual são atribuídas posturas e comportamentos compulsórios. É o que se dá, por exemplo, nas hipóteses de quê? De tabelamento e congelamento dos preços. É o que está consagrado no artigo 174, parágrafo 1º. No momento em que o Estado resolve baixar um decreto, um Estado, um governo, né? Um governante resolve baixar um decreto, fazendo o quê? Um tabelamento e congelamento de preços de bens e serviços, tá? Aí nós temos o quê? Uma norma de ajuste, né? Seria o quê? Uma intervenção do Estado, dando o quê? Uma direção, né? Dando uma diretriz, né? Fazendo um ajuste para que alguns consumidores sejam beneficiados com essa postura por parte do Estado. Então, está aí. É importante o artigo 174 da nossa Constituição. Olha só, está lá no caput ou na cabeça do artigo. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, o quê? As funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, o Estado, através do planejamento, do PPA, da lei orçamentária, da lei de diretriz orçamentária, ele está fazendo uma intervenção por direção. Ele está dando o quê? Uma diretriz para o desenvolvimento econômico do país. É o que diz o parágrafo 1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico. Um exemplo que nós podemos encaixar aqui: a Zona Franca de Manaus, o Estado brasileiro, a União, visando o desenvolvimento de um Estado pobre do norte do país, o Amazonas, Estado do Amazonas. Ele promoveu o quê? Construiu uma zona franca, onde as empresas que se instalarem ali, elas não pagarão os tributos até um determinado período.
Qual é o objetivo dessa política, dessa intervenção por direção por parte do Estado, por parte da União? É o quê? É o desenvolvimento nacional equilibrado, porque nós sabemos que o desenvolvimento do Brasil ele está muito concentrado aonde? Na região sudeste. A base industrial do país está na região sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, aqui na nossa área aqui, no sudeste do Brasil, existe o quê? Uma concentração econômica maior, uma renda per capita mais elevada do que os demais estados brasileiros ou regiões. Com isso, o Estado tem que fazer intervenções por direção visando o quê, pessoal? Desenvolvimento nacional equilibrado, né? Fazendo os planos nacionais e regionais de desenvolvimento, como nós colocamos aí. Está dado aí. Dito aí. Então, aí, isso é uma norma de ajuste por direção. Agora, nós temos uma outra interferência do Estado por indução. Indução. Indução quer dizer induzir, né? Empurrar de uma forma indireta, né? Então, essa indução, essa outra intervenção do Estado por indução, relaciona-se a quê? As atividades de incentivo por meio das quais o quê? O Estado traça regras diretivas, orientadoras, porém não cogentes, né? Dá-se o quê? Assim o quê? A priorização de determinados cenários, os quais são beneficiados a partir de incentivos ou mesmo prejudicados em razão de desestímulo. Então, essa indução, pessoal, poderá ser, portanto, o quê? Positiva, como ocorre com os incentivos fiscais. Ah, professor, no momento em que o Estado concede um incentivo fiscal, uma renúncia fiscal, ele está o quê? Ele está induzindo o setor produtivo, a economia, o quê? A produzir mais, porque o Estado abre mão da sua receita para que as empresas possam aumentar a sua capacidade de investimento e gerar emprego, renda e tributos. Muito bem? Então, essa indução, essa interferência do Estado por indução, é considerada uma indução positiva, incentivo fiscal. E uma indução negativa está relacionado à fixação de alíquotas mais elevadas. Por exemplo, se o Estado brasileiro ele quer inibir a entrada de algum produto estrangeiro no Brasil, seja, por exemplo, componentes de computadores que possam ameaçar a competitividade da indústria brasileira. O que o Estado faz? Ele aumenta a alíquota de importação desse produto. Ele encarece a importação desse produto para fazer o quê? Preservar o quê? A indústria nacional. Então, são esses dois tipos de intervenções, são esses dois tipos de normas de ajustes, né? Uma é a intervenção por direção do Estado e a intervenção por indução. A intervenção por indução
ela se divide em indução positiva, quando o Estado incentiva, abre mão da sua receita, dar uma renúncia fiscal. E ao contrário senso da indução negativa, ocorre no momento em que o Estado aumenta imposto, aumenta as alíquotas para inibir determinado segmento, determinado produto, de forma que ele não inviabilize a produção nacional. Bem, aí nós fizemos aí, é apenas chover no molhado, como se fala na gíria, né? A indução positiva está relacionada aos incentivos fiscais e a negativa, como nós falamos, né? Aumento de alíquotas, tá certo? Só para vocês terem maior clareza. Observações importantes para nós sabermos em face desse contexto aqui, pessoal. Observações. Observação 1, de capital relevância. Olha só. A tutela jurídica da concorrência, ou seja, a proteção da concorrência, né? A proteção jurídica da concorrência. Você inclui o quê? Entre as normas de ajuste do sistema de mercado. Foi exatamente o que nós vimos aqui. A tutela jurídica da concorrência se inclui nas normas de ajuste do sistema do mercado. Bem, se o Estado ele zela pelo princípio da livre concorrência, de certa forma, ele está fazendo o quê? Uma tutela, né? Ele fala, olha, as empresas podem investir à vontade, mas a partir do momento em que elas ferirem a disputa, a livre concorrência, eu vou tutelar. Eu, Estado, vou tutelar. Então, está dizendo aí, onde quer que existam normas de controle da concorrência, supõe-se o quê? Alguma espécie de disfunção do mercado livre. Muito bem? Então, é exatamente o que nós estamos falando aqui. O mercado, ele atua, segundo a Constituição, ele deve atuar livremente, respeitando a concorrência. Mas só que o mercado, pessoal, ele apresenta as suas falhas. E é nesse momento que as falhas aparecem é que o Estado tem que fazer um ajuste. Que momento é esse? No momento em que ocorre um monopólio natural. O monopólio é quando ocorre o quê? Uma empresa só atuando no mercado. Isso quer dizer monopólio. Mono é único, né? E pólio é empresa, em grego. Muito bem? Então, o monopólio natural é quando forma, né? Quando a empresa ela se robustece de tal maneira, ela cresce, aumenta a sua musculatura econômica, de forma que ela passa a dominar o mercado. Aí é considerado falha, tem que ter o quê? A tutela jurídica do Estado. Muito bem? Informações assimétricas, né? Então, os mercados, né, de certa forma, as informações são desequilibradas, né? Uma informação desequilibrada, assimétrica, que comprometa a concorrência, o Estado entra tutelando, né? E as externalidades negativas. Às vezes você tem aí empresas que poluem o meio ambiente, então o Estado pode também fazer a tutela. Externalidades negativas. Então, essas são
as falhas do mercado. Inclusive, hoje, no nosso exercício, nós vamos falar sobre monopólio, oligopólios, entendeu? Então, vai ser muito pertinente nós fazermos os exercícios de hoje, né? Tá aí. Tá aí. Observação 2. Olha só. O simples conjunto de normas jurídicas que criam as condições para o funcionamento do mercado não basta para que ele funcione satisfatoriamente. Isso aqui, essa observação 2 é importante, eu vou repetir. O simples conjunto de normas, né? O arcabouço jurídico, né? Que criam as condições para o bom funcionamento do mercado não basta para que o mercado funcione satisfatoriamente, né? Então, essas leis aí, elas não são suficientes para o mercado operar com fluidez, vamos colocar assim. Por isso, pessoal, as normas jurídicas relacionadas ao princípio da liberdade de concorrência não são atributivas de liberdades, mas de direitos e restrições de liberdades alheias. Então, veja bem o seguinte: o princípio da liberdade de concorrência, ela não está atribuindo liberdades a todos os agentes econômicos. Mas existe o quê? Existe uma pressuposição, tá? De que os direitos acabam que restringindo a liberdade das empresas. Então, ela está dizendo aqui, por isso as normas jurídicas relacionadas ao princípio da liberdade de concorrência não são o quê? Não são atributivas de liberdades, mas de direitos, tá? Há restrições de liberdades alheias. Então, as empresas, elas são obrigadas, né, naquele jogo do mercado, né, onde ela está buscando a maximização do lucro, elas são obrigadas, né, a obedecer algumas restrições de liberdade. Ok? Elas não estão ali com uma liberdade absoluta. Muito bem? Uma plena liberdade, vamos colocar assim. Então, tá aí. Agora, nós veremos a abordagem histórica do direito da concorrência no Brasil, né? Importante também aqui para a gente entrar na Lei 12.529. Veja bem, pessoal, aqui essa abordagem sobre os aspectos históricos da concorrência, tá? Nós fomos lá no descobrimento do Brasil, praticamente, né? Veja bem, há mudanças nessa abordagem histórica, né? A gente foi lá no momento em que a família real chegou aqui no Brasil, né? Ou seja, mudanças com a chegada da corte. Então, está dizendo aqui, a transferência da corte portuguesa ao Brasil por força da invasão napoleônica, tá? Em Portugal, né? Gerou uma consequência. Olha só, gerou o quê? A consequência de desenvolver a necessidade de desenvolver o quê? O país
e adaptá-lo o quê? Adaptar o Brasil à condição de reino. Muito bem? Então, a chegada da família real no Brasil, fugindo lá da invasão de Napoleão, né, em Portugal, ele gerou a necessidade de se desenvolver o Brasil, né, do ponto de vista econômico, político, né, adaptando o Brasil a uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade de um reino, né? De uma corte que estava chegando, né? Então, o objetivo era o quê? Se criar condições para a independência do Brasil em relação a Portugal. Então, está aqui. Bem, no Brasil colonial, importante aí, nós estudamos isso aí muito lá no segundo grau. A concorrência no Brasil colonial, né? Bem, a família real, né, que chegou aqui, nós éramos colônia de Portugal, muito bem? Então, é o que está dizendo aqui, Portugal que adotou um modelo de colônia de exploração. O que Portugal fazia? Explorava toda a riqueza do nosso país e levava para Portugal e vendia na Europa e outros países. Tá? O que Portugal estava visando? Ele buscava o quê? Aumentar as suas receitas com a metrópole, muito bem? Era o que está dizendo aí. Impunha o quê? Muitos tributos. A questão sobre o fiscalismo. Então, a Portugal, ele, né, explorava as nossas riquezas e ainda cobrava altos impostos, tá certo? A nossa população. Muito bem? E, além do mais, controlava fortemente o comércio, a indústria e a agricultura, que era uma coisa nascente ainda, era uma coisa muito primária. Está aqui. Bem, eventos importantes em 1808, início do período joanino. O período joanino é o período em que Dom João VI estava no Brasil, né? Então, nós temos aí alguns eventos importantes. A abertura dos portos às nações amigas e o quê? E a criação do Banco do Brasil. Olha que importante, né? O Banco do Brasil, né? Ele foi criado no período joanino, né? Quem criou o Banco do Brasil foi Dom João VI. Muito bem? E se criou aqui no Brasil a imprensa, a liberdade de manufatura e indústria. Então, de certa forma, a família real, fugindo de Portugal, das guerras napoleônicas, ela acabou fazendo várias inovações para a época, tá certo? Para a época, né? Tinha que ter um banco para dar apoio financeiro à família real, à corte real, né? Houve a abertura dos portos às nações amigas, né? Se criou a imprensa, tinha o quê? Uma liberdade de manufatura. Então, você vê que a gente vê o seguinte, né? Que desde lá de 1808, né, já existia, né,
a possibilidade de uma economia de mercado, porém com uma participação do Estado, né? Então, quem estava criando essas inovações era a corte, né? Era o Estado, né, que estava sendo formado aí por D. João VI aí. Bem, aí nós temos um embrião do direito concorrencial no Brasil na Constituição de 1934, lá com Getúlio Vargas. Olha só, esse artigo da Constituição de 1934. Olha só, dois artigos importantes. Olha como eu retirei desta importante Constituição. Dois artigos importantes para a concorrência, dentro desse contexto histórico. Olha o artigo 115, diz: a ordem econômica deve ser o quê? Organizada conforme o quê? Os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite o quê? A todos existência digna. Dentro desses limites é garantida a liberdade econômica. Pessoal, olha aqui, olha só que interessante. Se vocês pegarem a nossa Constituição, no artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, na Constituição Federal, artigo 170, quem poderia ler para mim aí? O artigo 170. O caput, por gentileza. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme o ditame para da aí, por justiça gentileza. social. Existência digna. Olha só, pessoal, eu estou falando aqui da Constituição de 1934. Olha só, a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça, as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite o que a todos o que existência digna. Olha só, já se falava na existência digna, pessoal, lá atrás, lá no começo do século XX. E esta importante palavra, existência digna, está na Constituição de 1988. Está consagrada no caput do artigo 170, que consagra a ordem econômica do nosso Brasil. Muito bem? Então, eu estou mostrando, eu estou fazendo uma associação da Constituição de 1934 com a Constituição de 88. Esta ordem econômica que nós estamos vivendo hoje, de certa forma, pessoal, foi inspirada aonde? Na Constituição de 1934. É o que eu estou falando aqui. Muito bem? Olha só, a ordem econômica vigente lá no começo do século XX. E o artigo 116 e o artigo 116, ele vai além. Por motivo de interesse público e
autorizada em lei especial. Olha só. A União poderá monopolizar determinada indústria ou atividade econômica, assegurado o quê? As indenizações devidas. Bem, pessoal, por gentileza, leiam para mim o artigo 177 da Constituição Cidadã de 1988. Wesley, por gentileza, aí. Qual artigo, professor? 177. Artigo 177. Só o caput. Constitui monopólio da União. Muito bem. Um minutinho só aí. Constitui monopólio da União. Olha o que o artigo 116 da Constituição de 1934 fala. Ela também já autorizava a União a formar o quê? A formar um monopólio. Então, esse artigo 177 da nossa Constituição vigente, ela foi inspirada lá no artigo 116 da Constituição de 1934. Olha só. Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União poderá monopolizar determinada indústria ou atividade econômica. Muito bem? Então está aqui. A União pode o quê? Pode ser monopolizadora de determinada indústria. Ou seja, o que é ser monopolizadora? É você ter o domínio de um determinado ramo da economia. Muito bem? Você ser o único a explorar determinada atividade econômica. É o que está dizendo aí. Entendeu? Então, associando com o artigo 177. Bem, aí nós temos ainda a Constituição de 1934 ainda. Olha só. Nesse período varguista e de Getúlio Vargas, né? Ex-presidente da República Federativa do Brasil. Então, diz assim, nesse período varguista, as intervenções do Estado na economia foram constantes, viu? Já desde lá de trás que o Estado fazia intervenções no domínio econômico. Surgiram por que essas intervenções econômicas? Surgiram como resposta à crise de 1929 e para fazer o quê? A proteção de commodities. Bem, o que foi a crise de 1929? Foi o crash da Bolsa de Nova York, quando o mundo quebrou. Muito bem? O mundo quebrou em 29, né? Muito desemprego, muita desigualdade. Nesse momento que surgiu o quê? A necessidade do Estado intervir na economia. Muito bem? E no Brasil, que nós éramos o maior, a gente era um dos maiores produtores de café do mundo. Nós exportávamos café. Muito bem? Então, naquele momento, o governo Vargas teve que intervir no mercado de café para o quê? Para segurar o valor da saca do café, porque ele caiu, ele com a crise acabou despencando, e com isso houve muitas falências aqui no Brasil. Então, o objetivo do Estado em fazer a tutela da commodity café, essa palavra commodity, ela quer dizer
mercadoria em inglês, muito bem? Então, houve o quê? A necessidade do Estado de fazer o quê? Segurar o preço do café. Muito bem? Está aí. O Estado já fazendo as intervenções desde o início do século XX. Muito bem? Ou seja, o Estado que regulamentou alguns setores econômicos. Regulamentou por quê, pessoal? Para mitigar o efeito devastador da crise de 29, da crise econômica que assolou o mundo e também o Brasil. Afinal de contas, o Brasil faz parte do mundo, né? Então, está aí. O Estado garantindo a ordem, né? Mitigando o prejuízo dos produtores de café, mitigando o sofrimento dos desempregados. Muito bem? Está aí. Então, nesse contexto aí da crise de 29, surgiu o quê? Surgiu a primeira lei concorrencial. Muito bem? Surgiu a primeira defesa da livre concorrência. É o que está dizendo aí. Mas deu origem ao quê? A uma lei concorrencial propriamente dita. Ok? É o que está dizendo aí. Bem, aí a gente falou sobre a Constituição de 1934. Vamos falar agora sobre a Constituição de 1937. A Constituição, a polaca, ela era apelidada de polaca, porque ela foi inspirada na Constituição polonesa, por isso que é polaca. Muito bem? Então, esse artigo 135, pessoal, ele também, né, fala sobre economia, fala sobre a interferência do Estado, fala sobre organização econômica. Olha só, o artigo 135 da Constituição, apelidada de polaca. Polaca. Está aqui a polaca. 135. Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de intervenção do indivíduo, exercidos nos limites do bem público, funda-se o quê? A riqueza e a prosperidade nacional. Muito bem? Olha só, a intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima o quê? Para suprir as deficiências da iniciativa individual. O que nós estávamos falando anteriormente, lá nas normas de ajustes, lá no estado indutor e no estado diretivo, nós estávamos falando que a função do Estado é suprir o quê? Suprir as falhas de mercado. E exatamente o que a Constituição polaca, ela fala que a intervenção do Estado no domínio econômico
ela só se justifica, ela só se legitima, pessoal, para o quê? Para suprir, né, alguma dificuldade do mercado, alguma dificuldade da iniciativa privada. E fazer o quê? E coordenar os fatores de produção. E o que são os fatores de produção? É o capital, o trabalho e o recurso natural. Muito bem? De maneira o quê? De maneira a evitar ou resolver os seus conflitos. Introduzir o quê? No jogo das competições individuais, um pensamento dos interesses da nação, representados pelo Estado. Então, pessoal, a Constituição, apelidada de polaca, ela era uma Constituição, né, segundo esse artigo aqui, era uma Constituição de viés liberal, todavia permitindo, né, permitindo que o Estado tutele algumas atividades, sobretudo para suprir alguma falha de mercado. Muito bem? É o que está dizendo aí. E vai mais, o artigo 135. A intervenção no domínio econômico do Estado, obviamente, poderá ser imediata e imediata, ou seja, revestindo a forma do controle, do estímulo ou da gestão direta. Olha só aqui o que a Constituição polaca fala. Nós estamos diante aqui de uma norma de ajuste, ou seja, nós temos aqui a Constituição de 1937, fazendo o quê? Fazendo a defesa do Estado diretiva, tá certo? A função diretiva do Estado e a função indutiva do Estado. É o que está dizendo aqui, né? Olha só, repetindo essa última parte do caput. A intervenção no domínio econômico poderá ser imediata e imediata, né? Revestindo o quê? A forma do controle, do estímulo ou da gestão direta. A gestão direta, tá certo? E do estímulo, indutor. Muito bem? É o que está dizendo aí para nós, pessoal. É o que nós estamos colocando aí. Então, vamos ver mais um artigo aqui para nós encerrarmos aqui a nossa aula e fazermos os nossos exercícios, ok? Então, tá aí. Bem, veja bem, o que está falando aí sobre 135, está dizendo, esse dispositivo, tá? Ele condiciona o quê? A intervenção do Estado que a determinadas situações, como nós vimos ali, né? Tá certo? Além disso, prevê o quê? Uma tipologia de intervenção estatal na economia, como nós vimos ali anteriormente, né? A função de direção do Estado, ou diretiva, ou a função indutiva. A polaca também, ela previa essa possibilidade, né? Como eu falei, ela tem um viés liberal, todavia permite aí, né? É um misto, né? O sistema a economia liberal, economia de mercado, todavia com a possibilidade da intervenção do Estado no domínio econômico. Tá? Então, o texto se inspirou, né, na Carta del Lavoro de 1927, artigo 41. É o documento no qual essa Carta
essa Carta del Lavoro, pessoal, de 1927, né? No seu artigo 41, é o quê? O que seria essa Carta del Lavoro? É o documento no qual o Partido Nacional Fascista de Benedito Mussolini, né? Era um ditador italiano, né? Apresentou o quê? As linhas de orientação que deveriam o quê? Guiar as relações de trabalho na sociedade italiana, nomeadamente entre o quê? O patronato, os trabalhadores e o Estado, né? Então, o que está dizendo aqui, tá? É que a Carta del Lavoro, né, que era uma carta, né, com viés fascista lá do ditador Benedito Mussolini, né, que apresentou as linhas de orientação que deveriam guiar o quê? As relações de trabalho na sociedade italiana, nomeadamente o quê? Entre o quê? A relação do patrão, do trabalhador e do Estado, né? Como assim, por exemplo, né? A justiça do trabalho hoje, né? A justiça do trabalho. Então, você tem ali o patrão, o trabalhador, que vai reclamar os seus direitos, né? O Estado juiz, né? A justiça do trabalho. Então, está dado aí. Então, pessoal, vamos parar por aqui para nós fazermos aí, anote aí, a gente vai parar aí na Constituição, a polaca, né? É considerada, né? Inspirada na Constituição polonesa, né? No artigo 141, para que nós possamos, né? Para que nós possamos fundamentar na semana que vem os aspectos históricos da formação do direito de defesa econômica. Vocês olham que o embrião do direito, da concorrência brasileira, direito da concorrência brasileira, né? Que nós temos hoje consagrado na Lei 12.529, essa discussão sobre, né, a concorrência, ela começou lá em 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil. Então, vocês olham que nós estamos quê? Construindo através da história até nós chegarmos a esta lei aqui, tá certo? A Lei 12.529 de 2011. Então, nós paramos aí na Constituição de 1937. Muito bem? No artigo 141, que nós daremos continuidade na semana que vem. Então, vamos parar aqui a nossa aula de hoje, está aqui, interromper a gravação.